Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui um amor em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que bom a gente estar junto mais uma vez, né? Em mais uma oportunidade para estudo da palavra do Senhor. Eu quero hoje falar sobre a quinta carta, que é a carta dirigida à igreja em Sardes. E aí, depois que a gente fizer a leitura, a gente ora e vamos falar sobre essa quinta carta, tá bom? Estou muito feliz de ver você aí com a gente. É algo bem prático, né? Há uma linha que trabalha com a questão da tradição da igreja. Então, cada igreja falando de um momento histórico. Aqui a gente não está se atendo à dimensão histórica dessas cartas, que é muito interessante também, mas a gente está aqui com o propósito de nos integrarmos à revelação de quem é Jesus, tá? Esse é o nosso propósito aqui. Então, tudo que a gente fala é num sentido muito prático de sabermos, de conhecermos mais sobre quem é Jesus. Eu tenho certeza que aquele que conhece melhor quem é Jesus, vive melhor. Então, é um propósito que não tem como a gente se desviar dele se a gente quer realmente ter uma vida frutífera na presença do Senhor, se a gente quer ver a nossa fé florescer, aumentar, se a gente quer receber o efeito da nossa busca, a gente precisa realmente passar por aí, tá bom?
Então eu quero ler Apocalipse capítulo 3, e eu vou ler do verso 1 do capítulo 3 até o verso 6. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem, vamos orar. Pai, nós te pedimos ajuda para que possamos entender, compreender aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Que nesse momento nada seja impedimento, distração, tropeço para que não compreendamos, mas que a tua palavra possa alcançar mais profundidade dentro de nós, para que conheçamos a ti com maior profundidade. O anseio do nosso coração é que, tomando a tua palavra como base na nossa vida, nossas decisões sejam acertadas, nossas ações sejam na direção de estarmos mais próximos de ti e nossa vida seja edificada. Pai, queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós, que não fiquemos aquém disso, que a tua palavra nessa manhã nos ajude nesse sentido. Nós assim oramos a ti no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, que felicidade a gente está aí seguindo. Eu sempre comento com os irmãos que para mim tem sido a realização de um sonho a gente estar falando sobre o Apocalipse, porque eu acho que as pessoas se perdem muito quando falam do Apocalipse, porque se detêm em pontos que não são importantes para a nossa vida enquanto cristãos. Eu acho que enquanto cristãos o importante é que toda palavra nos conduza na direção de sermos mais próximos de Jesus, de nos parecermos com Jesus nas nossas práticas. Bom, uma coisa que eu sempre tenho dito sobre cada reflexão que temos feito sobre as igrejas é que o início, a apresentação, não é para o texto ficar mais rico. A apresentação já tem a chave. É o exemplo que eu dou de você deixar a chave para alguém que vai chegar depois da casa estar trancada e você deixa num lugar e combina com essa pessoa. Então, simplesmente a gente dá uma direção, não é? A gente chega, ó, Bruno, eu vou dormir, quando você chegar eu não vou estar acordado, mas eu vou deixar a chave no vaso de planta perto da porta. Então a Bíblia sempre tem esse vaso de planta com a chave, que é para você poder entrar no texto e compreender a palavra. Então todo texto vai ter isso e é uma maneira da gente compreender aí as cartas que são dirigidas às igrejas. Ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Aí já está a chave para eu abrir Sardes. Qual é a chave aqui? O que é que significa os 7 Espíritos de Deus? É uma menção, né? Apocalipse faz um grande resumo de toda a Bíblia, e se você pegar, por exemplo, Isaías, capítulo 11, verso 2, você vai ler lá características do Espírito. E hoje, como a gente vive na dispensação do Espírito Santo, nós precisamos compreender que uma busca sobre o Espírito Santo, uma entrega à obra do Espírito Santo em nós nos dá
a chance de vivermos aquilo que Deus tem para nós, espera de nós, quer de cada um de nós. Então, se você hoje olhar para a sua vida e você observar que há displicência na busca em relação ao Espírito Santo, é nisso que eu e você precisamos focar. E, obviamente, a gente sempre pode crescer nisso. Eu sempre posso ter mais do Espírito Santo na minha vida do que eu julgo já ter alcançado. Então, a gente tem que avançar nisso. É uma compreensão necessária para a gente entender aí a descrição, essa carta à igreja de Sardes. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e estar morto. Isso aqui já é o suficiente para a gente refletir bastante. Uma igreja pode ter condições, pode ter estrutura, ela pode ter potencialidades e, ao mesmo tempo, estar aquém porque não está cumprindo propósitos. Eu posso ter o livro e não ler o livro. Eu posso ler o livro e não compreender o livro. Eu posso achar que estou compreendendo o livro e estou fora do propósito de quem escreveu. Eu posso estar interpretando a minha maneira e deixando de lado a interpretação que conta segundo a mente do autor. Então é possível que uma igreja ela tenha um prédio, é possível que uma igreja tenha recursos, é possível que uma igreja tenha uma estrutura que tem potencialidades que poderiam ser usadas para o cumprimento do propósito do Senhor e não está sendo usado. Eu posso ter nome no rol de membros da igreja e não ser uma pessoa que viva o propósito que Jesus tem através da sua igreja na face da terra. A igreja, ela pode ser até mesmo uma consciência para todo o Estado. Isso não tem nada a ver com eleger politicamente um representante que vá facilitar as coisas para aquela denominação. Eu não posso votar num candidato e dizer o seguinte: olha, candidato, a igreja está precisando lá de saco de cimento. A gente votou em você, agora a gente quer o saco de cimento. Não, isso não é cumprir o propósito. Mas quando você é igreja de verdade, você fornece um modelo que um governante pode usar. Por exemplo, na igreja existe verdade, existe amor entre os irmãos, existe a prática da generosidade no acudir os menos favorecidos. Então o Estado pode tomar isso como exemplo. Não sei se eu estou me fazendo entender, você vai interagindo comigo aí. Mas o Estado pode tomar aquele modelo, aquela organização como exemplo para fazer algo parecido. Então a igreja precisa entender que ela não pode existir apenas como quem tem um nome, mas ela precisa viver em função daquilo que ela apregoa o tempo todo. Então temos um discurso, mas as nossas práticas precisam combinar com esse discurso. Qual é a chave para que a igreja não tenha apenas um discurso, para que ela vá além das palavras e cumpra de maneira prática o seu chamado? Os 7 Espíritos de Deus. Uma igreja que tem o Espírito... Aí é só a gente começar a pensar. Uma igreja que tem o Espírito Santo, ou se nós temos o Espírito Santo na nossa vida, seremos pessoas que vão criar conflitos entre as pessoas? Ou seremos aqueles que vamos levar a paz naquilo que fazemos? E aí a gente vai fazendo essa avaliação. Uma igreja que tem o Espírito Santo, ela é capaz de deixar um irmão em dificuldade? Uma igreja que tem o Espírito Santo é capaz de se envolver na vida das pessoas a ponto de se intrometer na vida delas, trazendo punição e julgamento? E aí a gente vai alimentando
a nossa reflexão de modo que a gente avalie e filtre se temos um nome e vivemos segundo aquele nome ou estamos, vivendo apenas de aparências. Há um grande problema no nosso país, Brasil. O povo brasileiro, de um modo geral, segundo números, gosta da igreja evangélica. Gosta das músicas, as canções são abençoadoras, edificantes para as pessoas. O culto é animado, é um ambiente agradável, socialmente falando, não permite que uma pessoa se sinta só, porque coloca a pessoa numa família ali religiosa. Portanto, isso é insuficiente, porque isso é uma pequena parte de uma parte muito de um todo que é muito maior e abrangente, que tem a ver com o ser igreja. Tem a ver com o ser igreja. A aparência para Deus é facilmente, não é, desmascarada se não houver profundidade, se não houver práticas. Então, Jesus está se voltando para essa igreja e está dizendo: eu estou vendo. Parece que vocês estão vivos, mas vocês estão mortos. E aí, o desejo aqui do meu coração não é criticar nenhuma igreja. Eu quero falar com você. Porque é muito fácil sentar numa cadeira, eu gosto muito dessa cadeira, eu sentar nessa cadeira aqui e começar a falar: olha, tal denominação é errada, aquela igreja é isso. Eu preciso ver a minha vida. Eu estou cheio do Espírito Santo porque o texto diz que algumas pessoas em Sardes não se contaminaram. Então, é uma chave para que eu compreenda que eu não posso generalizar. Não avalie a igreja que a pessoa frequenta. Você pode observar a maneira como a pessoa vive. Vive. Como a pessoa vive. É óbvio que as igrejas elas têm práticas interiores que são edificantes, mas não podem ficar somente naquele espaço de dentro. Precisam extrapolar. Tem nome de que vives, mas estás morto. Como é que está a sua fé? Ela está morta ou está viva? Se ela está viva, ela dá sinais de que está viva. É isso que é importante. O que é que significa dar sinais de vida? É uma igreja que fala, é uma igreja que age, é uma igreja que caminha, é uma igreja que interage com as questões da sociedade. Não é? A igreja não vai poder fazer tudo. Esse é um ponto muito importante. Por exemplo, uma igreja se voltar para a questão agora do frio e ajudar pessoas é muito importante. Eu digo até mais, é determinante. Porém, há um perigo de tropeço aí. Que é quando eu faço e, não percebendo que aquilo que eu faço não é suficiente, eu não detecto que muita coisa maior coisas maiores precisam ser feitas. Por exemplo, se eu tenho, tanto via Estado ou ações do setor privado que possam refletir na sociedade de modo ela ter uma estrutura melhor para acolher pessoas, de modo que elas não morram de frio, isso aí vai ser maior do que o que a igreja pode fazer. Resumindo, o que eu quero dizer é, a igreja pode fazer alguma coisa, mas ela não vai poder fazer tudo. Então nós precisamos levar para outras instâncias da sociedade a necessidade de que as coisas se organizem. Não é? Então, eu vou dar um exemplo. O Daniel, meu filho menor, ele começou a estudar numa escola pública. Aquela é uma escola do Estado. O que seria importante como igreja?
eu tentar participar, e aí eu não estou falando institucionalmente não, eu estou falando eu, André, né? Minha esposa, minha família, a gente participar para saber se tem alguma coisa que a gente pode fazer para ajudar. Entende? Existe sempre alguma coisa que a gente pode participar. Poderia não ser uma escola pública, mas muitas vezes a gente não dá a nossa contribuição para algo que não seja da igreja. Você me entende? Às vezes a gente faz dentro da igreja, mas uma instituição que, por exemplo, talvez cuide muito bem de uma determinada área, ela é esquecida porque ela não é da igreja. Tem nome de que vives, mas estás morto. Porque às vezes a gente mata e morre dentro da igreja, porque não tem um olhar mais amplo. O público e o privado não podem demandar de mim e de você ações distintas. Vou dar um exemplo aqui bem claro. O banheiro da sua casa é mais limpo do que o banheiro público. Isso é uma tremenda incoerência, porque se todo mundo no seu banheiro privado mantém num nível de limpeza X, o público, que é o somatório desses privados todos, usados em público, deveria ter o mesmo uso. Mas por que quando é público eu posso usar de qualquer jeito e quando é privado, não, aí já é diferente. Entende? E aí a gente começa a perceber, não é? A gente tem um número muito elevado de evangélicos no nosso país, mas tem problemas sociais que contradizem esse grupo tão grande de pessoas ditas evangélicas. Por quê? O evangelho, quando ele chega no lugar, quando uma igreja se estabelece num bairro, aquele bairro deveria ser um bairro melhor, não somente pelo que acontece ali dentro, mas através, a partir. Nós falávamos sobre isso quando a gente começou os estudos bíblicos, que a gente dizia que uma das características da igreja justamente está plantada num lugar e ela conhecer a realidade. Qual é a realidade do lugar onde eu moro? Quais são as deficiências? O que eu posso fazer? O que o povo que congrega comigo pode fazer para ajudar? E aí muitas vezes o que a gente quer fazer? Muitas vezes a gente quer fazer uma propaganda do que a minha instituição faz para ficar bem. E não noto que o objetivo não é simplesmente fazer uma propaganda que exalte a minha denominação, mas é tornar o bairro melhor. A Lourdes está sintetizando muito bem. Deixar tal e qual como gostaria de encontrar. Como é que você gostaria de encontrar o banheiro público? É a maneira como eu vou deixar. Muitas vezes, eu estou dando essa volta toda para dizer algo muito simples. Muitas vezes, a gente só sabe ser crente dentro da igreja. Fora da igreja, não é importante porque parece que não está sendo avaliado. E quando eu vejo o exemplo de Sardes, eu vejo que é possível ser superficial. É possível fazer alguma coisa insuficiente se a gente comparar com o que Jesus espera de nós. Hoje nós estamos aqui com um grupo de 10 pessoas. Eu não consigo ver todos, a menos que haja interação, a gente não sabe se a pessoa entrou e saiu. Nós somos 10. Mas a partir daquilo que a gente está entendendo junto aqui, a gente pode fazer uma reflexão tanto de agirmos juntos como um grupo, esse grupo das 10 pessoas, como particularmente na nossa casa, segundo a nossa jornada, as nossas possibilidades, para avaliarmos, refletirmos se estamos agindo de acordo com aquilo que podemos. Muitas vezes a gente pensa assim: eu já contribuo financeiramente na igreja, então eu já fiz a minha parte, porque a igreja vai fazer tudo.
Na verdade, não é isso. O nosso comprometimento deve ser com a vida humana. Porque Jesus Cristo morreu por todas as pessoas. Então, ao assumirmos no nosso coração o Evangelho, não estamos nos inscrevendo numa lista fechada de pessoas, assim como uma agremiação, um clube, um partido político. Não, não é isso. Eu torço para o time tal. Não, é muito maior do que isso. É simplesmente fazer parte de um grupo que vai pensar para todos. Eu quero ser bom, eu quero ser uma bênção para quem é, tal e qual a mim, cristão, assim como para qualquer pessoa, até mesmo aqueles que não sejam cristãos. A minha atitude é cristã, mas ela não deve se restringir a cristãos. Eu posso ajudar uma pessoa que está passando fome dentro da igreja. Doméstico da fé. Mas eu não posso esquecer, se houver possibilidade, não é, de quem não faz parte da igreja, mas, como qualquer ser humano, não pode passar fome. Obviamente que nós temos as nossas limitações. A gente vai até onde a gente pode. A gente faz. Mas a nossa consciência deve ser ampla. Na hora de escolher nossos governantes, na hora de escolher os nossos representantes, na hora de participar da vida pública. Eu não posso querer um benefício, eu não posso... eu conheço uma pessoa naquele setor e ela me facilita as coisas. Será que quando você é facilitado não se torna mais difícil para alguém? Está todo mundo no trânsito, você corta. Você vai pelo acostamento, mas você não percebe que você está se beneficiando e ao mesmo tempo atrapalhando lá na frente o trânsito para todas as pessoas que estão na fila de carros? E aí a gente vai percebendo a quantidade de exemplos que nos cercam todos os dias. Temos a habilidade de nos comportarmos como cristãos no ambiente cristão. Mas o que se espera de nós é que num ambiente não cristão ou num ambiente laico, a nossa atitude cristã ela fale mais alto de modo a não discriminar absolutamente ninguém, mas mostrar a nossa marca. A nossa marca é a marca do amor. A nossa marca maior é a marca do amor. Pela quantidade de pessoas que são mal-humoradas ou agem sem amor, se a gente numerar tais pessoas e a gente souber a quantidade de crentes evangélicos que existem no mundo, a gente vai tomar um susto, porque não vai bater o número. E o objetivo é que a igreja possa cumprir o seu papel de modo a deixar uma marca de amor. A minha atitude não deve deixar a marca da instituição para a qual na qual eu participe, mas tem que deixar a marca do amor. Se não deixar a marca do amor, não está valendo nada. Se deixar a marca do amor, Jesus está se tornando conhecido ali. Obviamente que você pode recomendar a live da Terapia de Cristo, você pode falar da igreja a qual você pertença, não é? Você pode participar ativamente do que acontece no interior da igreja, não é? Mas não se pode perder de vista jamais que aquilo tenha um efeito. Então, existia na época da igreja de Sardes a possibilidade da pessoa ser judeu, porque mãe judia, não é? Por nascimento. Você poderia ser prosélito, você poderia ser convertido ao judaísmo, e existia uma característica dos piedosos e tementes. Piedosos e tementes eram pessoas que gostavam, que tinham até práticas parecidas, mas que não faziam parte. Eu acho que no Brasil existe muita gente que gosta da fé, mas que não vive a fé. E aí é uma coisa que cada um tem que dizer por si, não é?
Fica muito fácil apontar o dedo contra quem quer que seja, mas precisamos analisar se Jesus Cristo faz alguma diferença na nossa vida, não é? Isso é possível e é a melhor parte. Bom, existe uma outra coisa aqui que é muito importante. Lembra-te do que tens recebido e ouvido e guarda e arrepende-te. O Evangelho sempre nos leva numa direção de arrependimento, porque quando a gente é medido, quando a gente sobe numa balança e vai ser medido, vai ser pesado, nós sempre seremos redirecionados. Sempre entraremos nessa rota de arrependimento porque sempre tem algo que pode ser melhorado. Então, o arrependimento, ele leva meu coração para um lugar que sempre se desafia. A gente é sempre encorajado pelo Evangelho a fazer uma coisa que ainda não estamos fazendo. E aí a Adelaide está até comentando aqui uma questão que tem a ver com usos e costumes. Eu acho que aí é a grande perdição, né, do mundo cristão. A gente passou a se deter na roupa que as pessoas usam, na maneira como louvam dentro de um templo. Enfim, tudo isso é tão pouco visível para quem está de fora, não é? Quem está de fora quer ver se há amor, quer ver se há paz, se somos da paz. Quando não for possível, eu não tenho medo de você me encontrar e dizer o seguinte: olha, mas a tua atitude não foi cristã. Eu vou te pedir perdão e vou me reconciliar com você, porque também não vou me obrigar a ser perfeito, porque eu sei que isso não será possível. Porque também existe isso, não é? Existem crentes que têm uma dificuldade muito grande de perdoar, de liberar perdão, de pedir perdão. Você acha mesmo que você vai ser perfeito em tudo que você faz? Não. Então a gente tem que estar sempre, olha, perdoa, se reconciliando. Né? Escorregamos aqui, a gente pode se levantar, ficar de pé e voltar a caminhar. A gente também não precisa se condenar a ponto de ser paralisado por alguma coisa. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Deus não quer ser tido como um ladrão, porque o crente em Jesus, lembra da chave lá do início do estudo? O Espírito de Deus, os 7 Espíritos de Deus, ou seja, a ação completa do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo quer te preparar na vida. Não existe fé cristã sem essa ambiência profética, onde eu recebo de Deus a direção para aquilo que ainda vai acontecer na minha vida. Crente não tem bola de cristal, mas é ungido, é preparado por Deus para as situações da vida. Quando você olha para trás e você analisa a sua vida hoje, quando você olha retrospectivamente, você observa que Deus te preparou muitas vezes para muitas coisas. Você nem sabia. Não é? É tão lindo ver o agir de Deus. A gente olha para trás e vê cada coisa que Deus foi fazendo na nossa vida. Agora, existe muita gente que está tão distante de Jesus que vê Jesus como um ladrão. Como se estivesse roubando alguma coisa da gente. Não. Nós estamos sempre sendo preparados pelo Espírito Santo para compreendermos que aquilo que Deus tira da nossa vida é para o nosso bem. Quem está longe não vê assim. Quem está longe não consegue observar Jesus agindo em nosso favor, mesmo que contraria a nossa vontade e coração naquele momento. Porque, passado o tempo, a gente sempre percebe que o que Deus fez foi melhor. A fé me conduz a um lugar em que eu antecipadamente reconheço o bem de Deus. Algum propósito Deus tem com o que está fazendo. E aí eu descanso, vivo a experiência e depois eu tenho um testemunho para contar. Vir a nós como um ladrão
é aquela pessoa que é tomada de surpresa na vida pelas coisas que acontecem negativamente. Deus tem bênçãos para mim e para você, e a fé me leva a uma dimensão em que eu já me ocupo disso antes. E eu sempre falo uma coisa. Se você sabe o que é se preocupar, o que é se preocupar? É você se ocupar de um assunto que ainda não aconteceu. Eu me preocupo. Poxa, eu estou preocupado com isso. Não é uma situação que já aconteceu. É uma situação que ainda vai acontecer. Eu me preocupo. O que é meditar no Senhor? É fazer o contrário. Eu me ocupo não do que ainda não aconteceu, que seria ruim, mas daquilo que é bom, que ainda vai acontecer, mas que eu já sinto no coração. Ah, as férias estão chegando, eu vou viajar. Eu não viajei ainda, mas eu posso colocar o meu coração naquilo de bom, que ainda vai acontecer, e aí já ficar feliz. Então, o ladrão, quando Jesus é tido como ladrão, é para pessoas que ainda não vivem a experiência da fé de receber o incremento do Espírito antes das coisas acontecerem. Talvez você esteja preocupado acerca das coisas que virão. O desejo do Senhor é que você se ocupe positivamente do que acontecerá, meditando nas promessas do Senhor. Esse texto não é porque você ficar com medo de Jesus te assaltar, porque ele não vai roubar nada de você. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O inimigo das nossas almas é que veio, senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, Jesus falando sobre si mesmo, para que tenhais vida, e vida em abundância. Agora, essa vida em abundância, ela não é vivida sem fé. Porque eu posso estar passando um aperto agora, mas o que o crente que está cheio do Espírito Santo ele sente? Eu sei que o Senhor vai me tirar dessa situação. Estou fazendo obras aqui em casa. A gente está melhorando porque a gente vai começar a receber pessoas aqui em casa para fazer culto. Vamos abrir a nossa casa para fazermos cultos. Eu já vejo, pela misericórdia do Senhor, pela graça de Jesus, eu já vejo pessoas sendo curadas, tocadas, abençoadas nesse lugar. Eu já vejo pessoas sendo libertas nesse espaço. E quando eu começo a pensar nessas coisas, o meu olho fica molhado de quebrantamento, de alegria no Senhor. Você acha que eu vou me preocupar e vou me distrair? Porque a obra sempre tem percalços, não é? Depende de recursos e aí você fica agitado. Não. Eu tenho no meu coração a fé de que o Senhor está dando condições. E olha, irmãos, o Senhor está dando condições da gente fazer as coisas em casa. Mas não é para a gente, não. Não é para a gente, não. Eu já entendi isso. Deus está abrindo portas. Deus está usando pessoas para nos abençoarem. E essa bênção, ela vai se voltar para o lugar, ser um lugar de bênção para a vida das pessoas. É isso. Eu já entendi isso. Eu comecei a estranhar, porque comecei a perceber que Deus tinha um propósito que era muito maior do que o meu. Eu não quero uma casa para mim simplesmente. Eu quero uma casa para o Senhor. E aí as coisas estão andando, estão caminhando. A segunda dose da vacina já está chegando, não é? E vamos abrir aqui, não é? Com todo cuidado, mas para receber pessoas para serem abençoadas. Nós vamos fazer ceia do Senhor. Toda reunião, vamos fazer ceia do Senhor. Para você ceiar. Vamos impor as mãos sobre os doentes. Vamos impor as mãos sobre as pessoas necessitadas, não é?
vamos orar juntos, vamos aprender juntos a palavra, vamos viver experiências que ainda não foram vividas. Eu creio que vai ser um lugar especial. Eu estou falando pela fé aqui. Eu não sei o que fazer. E olha a chave de novo lá do início do estudo da igreja de Sardes. Ele é que tem os 7 Espíritos de Deus. Então o Espírito Santo, eu creio, vai usar esse lugar para ser uma bênção. Esse lugar onde eu estou aqui é um estúdio que foi feito, mas o lugar, antes de ser um estúdio, era um lugar onde a gente guardava coisas velhas. Não tinha propósito. Agora tem propósito. Porque aqui, não é? 13 vezes por semana eu estou pregando a palavra de Deus. Eu estou pregando a palavra de Deus 13 vezes por semana num espaço que antes não atendia a nada. Porque eu creio que já havia Aqui a gente já está entrando no Apocalipse novamente. A gente tinha um lugar que tinha um nome, mas estava morto. Esse lugar estava morto. Agora ele está servindo para a glória de Deus. Então ele está cumprindo com o propósito dele. A sua casa não pode ser um lugar que tenha a potencialidade, os recursos para ser uma bênção e não ser uma bênção. Tem gente que tem uma casa linda, mas vive brigando dentro de casa. Tem gente que tem a louça, o sofá, o piso, o teto, não é a estrutura que sonhou, mas dentro daquela estrutura não tem um lar alegre, não tem felicidade, não vive um banquete de amor. Enquanto tem pessoas que têm poucos recursos, mas elas são ricas porque tudo aquilo comunica a glória de Deus. Eu quero que a minha casa seja, em primeiro lugar, uma igreja. Para a minha família, em primeiro lugar. Tem pessoas que excluem a família, que são uma bênção na igreja, mas a família não é contemplada. Não, eu não quero isso. Isso seria hipócrita da minha parte. Eu quero a bênção da minha família, sim. Mas eu quero ver pessoas entrando na minha casa e sendo tocadas, abençoadas, libertas, restauradas, reconciliadas, melhoradas, tocadas, edificadas. E, obviamente, eu quero que isso aconteça também na sua vida. Porque, olhando para a sua vida hoje, você é uma pessoa que tem um nome, ou seja, você tem capacidades que estão sendo usadas ou aquilo é só... Existem pessoas que dizem assim, eu já fiz tanto, agora eu estou um pouco parado, eu estou um pouco displicente. Não. É para ontem. Deus tem pressa em usar a cada um de nós e tudo aquilo que você tem que glorificar o nome do Senhor. Tudo aquilo que você tem precisa glorificar a Deus em todo lugar, no ambiente religioso e fora dele, em toda parte. Aquilo que você é, glorifica o nome. Se você, por exemplo, eu sempre falo do exemplo da Marta. Marta é uma mulher que viveu uma experiência poderosa com o Senhor. E hoje a vida dela profissional é resultado de algo que Deus fez que é muito maravilhoso. Eu gosto do testemunho dela, o testemunho dela me inspira, me abençoa, me edifica demais. Um dia ela ouviu uma oração em que ela apresentou as mãos dela ao Senhor e disse, Senhor, usa as minhas mãos. E o Senhor abençoou as mãos da Marta e hoje a Marta é uma mulher abençoada que tem mãos que abençoam. Ora, eu não posso viver nada diferente disso ou desejar algo diferente disso para mim e para você. Deus quer usar. Deus não quer apenas que você seja, fulano tem tudo para dar certo. Não. Eu quero crer que você já está dando certo em nome de Jesus, que você não tem apenas um nome e está morto, não, mas que o Senhor vive através de ti, que a glória do Senhor se manifesta através da sua vida. Não precisa você pensar que não tem. Eu sempre digo isso, as pessoas sempre falam, não é? Se eu tivesse condições. Você já tem as condições.
Você já tem as condições. Eu não tenho um templo. Eu não tenho um templo. Eu creio que um dia vou ter um lugar grande onde eu vou poder juntar pessoas também. Mas isso não é meu, isso não é algo sobre o que eu deva cogitar. E o que eu sei é fazer o seguinte: aquilo que Deus colocar na minha vida vai ser para a glória de Deus, vai abençoar. Um dia eu comprei esse violão aqui, ó. Eu morava em Portugal, eu estava apertado e eu disse: Senhor, eu quero um violão, porque se eu tiver um violão, eu vou sair por aí glorificando o nome do Senhor. E um pastor colocou a mão sobre a minha cabeça, pastor Antônio Santana, lá em Lisboa, nos Olivais. Ele falou assim: está descendo sobre você unção, para que na tua boca hajam altos louvores e na tua mão haja uma espada afiada. Desse dia em diante eu nunca deixei de louvar ao Senhor com a minha boca e usar a espada para pregar a palavra do Senhor. Então, minha voz pode ser fraca, já vi pessoas me criticarem, acharem que eu não sou como fulano ou como ciclano, não importa. Eu já vi demônios fugirem, deixarem o corpo de uma pessoa quando eu pego e canto aqui, ó. Sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para curar, para libertar. O sangue de Jesus tem poder. Jesus passou seu sangue aqui e o mal saiu, não resistiu. Jesus passou seus... Pois é, pode ser simples para você. Mas eu já vi pessoas serem libertas eu pegando o violão. Me lembro, estava na igreja, estava no gabinete, secretário, olha, tem uma pessoa aqui que está precisando de oração, e o marido falou, olha, minha esposa está endemoniada, eu não estou aguentando mais, e ela dentro de casa, eu preciso que alguém faça alguma coisa. Eu falei assim, olha, pega lá meu violão lá, por favor. Eu toquei essa canção tal, e acabou, pronto. Foi em paz para casa, rindo, feliz, liberto. Por quê? Porque eu coloquei no meu coração o seguinte: o que eu fizer vai ser para a glória de Deus. Pode ser simples. Como eu gostaria de saber mais, falar melhor, tocar melhor, cantar melhor. O que eu posso eu faço e me esforço para melhorar. Mas eu creio que aquilo que eu não posso fazer, o Senhor vai fazer. Eu só não aceito ter um nome de vida e viver morto. Mas o nome de vida, o nome de Jesus, tem que vivificar através da minha vida, tem que se manifestar. Eu falei para Deus, eu não quero ser apenas alguém que possa ser usado algum dia. Eu quero agora. Agora, Senhor, eu vou melhorando. A gente pode simplesmente melhorar, crescer, mas não podemos deixar de fazer aquilo que podemos fazer agora. Deus está usando você agora, do seu jeitinho. Deus quer te usar agora. O que Ele quiser melhorar, Ele vai apontar através do Espírito Santo. O Espírito Santo tanto te constrange a melhorar quanto Ele usa pessoas consideradas improváveis. Cuidado! Tem pessoas com muitos recursos que nada fazem através deles. Escolha hoje fazer com o que você tem nas mãos e creia que o Senhor pode ampliar a tua voz, tocar corações, visitar você. Eu tenho certeza que você é a pessoa a quem Deus está ungindo nessa manhã, para que através da tua vida pessoas sejam curadas, libertas, tocadas, salvas, transformadas. Deus não tem nada diferente disso para você. Deus não tem nada diferente disso para você. Muita gente esperando muito de muitas pessoas. Não,
começa contigo, começa dentro da tua casa, Deus fazendo através da tua vida. Até o teu silêncio vai curar pessoas, não é? Até o teu semblante vai curar pessoas, abençoar pessoas, porque não aceitamos ser uma igreja que tem nome, mas não tem vida. Nós queremos dar a vida segundo o nome que dirige a nossa vida, o nome do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, entregamos a Ti as nossas mãos e suplicamos que o Senhor possa ungir as nossas mãos para que, muito além de um nome, tenhamos vida naquilo que fizermos. Que tudo, Senhor, o que temos, possa glorificar ao nome do Senhor. Que o Senhor realize a Tua obra por nosso intermédio. Somos improváveis e imperfeitos, mas cremos que nas Tuas mãos, como vasos nas mãos do oleiro, podemos ser cheios desse tesouro que, transbordando, será uma bênção na vida de pessoas. Abençoa a nossa casa, Pai. Abençoa nosso coração. Que eles sejam sede do Teu amor. Que a paz, que o amor, que a alegria não esteja lá somente no templo físico, não. Esteja também nesse templo na qual cremos que o Espírito Santo habita. Esteja na nossa casa. Que a nossa casa seja uma igreja, onde as pessoas possam ter comunhão com o Senhor, ter amor, paz e alegria, que haja um derramar da Tua unção sobre nossa vida nessa manhã, para que fujamos de ser superficiais, que possamos ser conservados entre aqueles que buscam a Tua face com fidelidade e que são vistos por Ti como quem pratica obras condizentes com o nome que temos de cristãos. Essa é a nossa oração, Pai, nessa manhã, no nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Deus abençoe muito cada um dos irmãos. Nilzete vai ser vovó novamente, eu já vi aí no Facebook. Deus abençoe muito a família da Kelly, não é? Do Paulo. Deus abençoe Beatriz, Marcinha, Lu, Marta, Daniele está aí, a gente está empenhado aí. Orem por nós, nos ajudem, nós estamos aí vivendo essa experiência da obra e Deus está dando graça. A gente está retornando aqui para vocês com muita gratidão por aquilo que o Senhor está fazendo através da vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe Lourdes, Adelaide, Deus abençoe muito Xana, Sônia Pina, Lili, Deus abençoe muito aí, família, Márcio, as meninas, Sueli, Deus abençoe, Marta Mendonça já falei, Bruno, Deus abençoe Bruno, Elisa, Vânia, Ariadne, Deus abençoe, Tiago também, Alci Carvalho, Deus abençoe o povo aí, né, de Portugal, os irmãos, Karina, Deus abençoe, Karina. Eric Johan, se estiver por aí também, um beijão para Érica. João Holanda, um beijão. Deus abençoe muito cada um dos irmãos. Acho que não esqueci de ninguém, mas eu amo todos vocês demais. Deus abençoe, a gente volta a se encontrar logo mais às 20, no Domingo do Espírito Santo.